Olá, estou com muita saudade de vocês. É a Lia Clerot que está de volta aqui no Conversa Franca. Bom, estamos começando uma nova temporada aqui em 2020 e hoje é um dia muito especial para todas nós mulheres, é o Dia da Mulher e eu escolhi esse dia tão especial para começar essa nova temporada. O que nós vamos falar hoje, Lia? Bom, nós vamos falar sobre a nossa vida, mulheres, mulher moderna, mulher multitarefa, mulher que tem tantos afazeres e às vezes eu fico pensando como a gente dá conta de tudo isso, né? Eu recebo muitas mensagens realmente perguntando como é que eu lido com o meu dia a dia, como é que eu faço para conseguir equilibrar a minha vida profissional, meu casamento, os meus filhos, atividades que os meus filhos têm, enfim. Primeira coisa que eu quero abrir o programa hoje no Dia da Mulher. Quem é você, mulher? Quem é você, mulher, como pessoa, como ser humano? Qual é o seu propósito de vida? Porque nós precisamos primeiro entender que nós precisamos nos conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quais são as minhas qualidades. Eu preciso saber o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero perto de mim, o que eu não quero perto de mim. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. E aí a gente escuta mulheres que já estão com mais de 50, 60 anos, elas falam: quem me dera se eu tivesse a minha sabedoria de hoje, com o corpo. Quando eu falo corpo, gente, não é só o corpo físico, é a força, é o vigor que a mulher mais jovem tem em relação a muita coisa. Então eu quero falar para vocês o seguinte: mulheres, primeiro, quem é você? Se descubra como mulher, se respeite o seu sexto sentido. A gente não fala que mulher tem sexto sentido? E tem. Esse sexto sentido, eu falo muito que eu acho que Deus colocou ali dentro de nós, é como se fosse um sinalzinho que ele toca de vez em quando. Simplesmente a gente sente algumas coisas que a gente não sabe explicar como, mas é uma sensibilidade que nós temos. Eu tenho uma sensibilidade muitas vezes em relação a coisas que vão acontecer com pessoas que eu convivo. Por exemplo, às vezes eu tô com meu marido em algum lugar e entra alguém. Será que essa pessoa, eu sinto alguma coisa diferente naquele ambiente? E o homem às vezes não percebe, porque a mulher tem essa sensibilidade. A gente sente às vezes que o filho está um pouco mais cabisbaixo, que ele está um pouco mais exigindo, ele está querendo um pouco mais de carinho, e o homem às vezes fala: não, isso às vezes é manha, e não é. Quando você vai conversar com seu filho, ele realmente estava precisando de ajuda, ele estava precisando conversar com você. E isso são características que nós mulheres temos. A maternidade já veio nata, mesmo que você não tenha filho, nós temos essa sensibilidade de cuidar dos outros, de querer que o outro esteja bem. Então hoje, no Dia da Mulher, eu quero que primeiro você pense quem é você. Quem é você como mulher, quem é você como ser humano, o que você gosta de fazer, sabe? Quais são os seus propósitos, seus objetivos? Qual é o seu objetivo no ano de 2020? Você já fez essa pergunta? Já se perguntou o que você espera de diferente nesse ano? O que você quer fazer de diferente para você? Não estou falando do seu marido, do seu filho, do seu trabalho, estou falando de você. Recebo milhares de mensagens mesmo, quando o programa vai ao ar, de pessoas que estão vivenciando problemas e pedem a minha ajuda. Exatamente falando sobre ter um pouco mais de força interior. Eu quero ter um pouco mais de força interior para poder vencer os meus conflitos, para vencer as minhas crises, para vencer as minhas dúvidas. E nós mulheres, às vezes, parece que a gente sempre tem que estar muito forte, né? Eu sempre tenho que estar mostrando para as pessoas que eu sou impecável, que eu consigo tudo, que eu sou uma super mulher. E na verdade, ninguém é super mulher. Eu não sou super mulher, você também não é super mulher. Nós somos super mulheres quando nós estamos prontas para fazer o nosso papel. Agora, eu não sou uma mulher que tem poderes extraordinários. Não, eu sou um ser humano como você. Esse autoconhecimento é que vai trazer a diferença, a felicidade para a sua vida. Então, hoje no Dia da Mulher, quem é você? Segundo, qual é o seu papel na sociedade? O que você escolheu fazer aqui? Hoje nós mulheres estamos empoderadas, nós temos voz na sociedade, temos. Aonde nós vamos, nós conseguimos impor um pouco mais do que falamos? Sim, mas eu acredito que até onde isso é saudável? Até onde a gente pode deixar isso ser muito forte?
Até onde eu tenho que retroceder porque eu tenho um esposo, porque eu tenho um marido, porque eu tenho um filho, porque eu tenho um trabalho? E isso não é desmerecer, gente. Isso não é desmerecer quem você é, isso é sabedoria. Eu falo muito para pessoas que eu convivo, eu falo, gente, aprenda a ser sábia. Às vezes eu tô brigando com coisas que é simplesmente só para dizer quem tem razão. E no fim, a gente vai terminar uma relação maravilhosa só para ficar na briga. Eu tenho razão, você tem razão. Não, nós temos razão em ambas as partes. Eu nos meus 50%, aquela pessoa nos 50% dela. E aceite e vive uma vida mais leve. Eu tenho um lema para esse ano. Eu falei assim para algumas pessoas já, falei no meu trabalho, falei, gente, em 2020 eu espero exigir um pouco menos de mim e das situações. Tem coisas que a gente não controla. Eu já falei muito sobre isso aqui. Eu não controlo várias situações, eu não controlo o exterior, mas eu preciso controlar aquilo que eu não consigo administrar. Então, quando eu sei que está tudo perfeito, ótimo, mas quando alguma coisa sai do lugar, eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de eu, Lia. Eu sinto um pouco de dificuldade, sim, porque para mim estava tudo muito planejado, tudo muito organizado. Quando as coisas começam a fugir um pouco, eu falo, peraí, o que eu vou fazer agora? E eu coloquei como objetivo, como meta esse ano, não me desestabilizar fácil. Eu pensar logo numa possibilidade. Olha, não aconteceu dessa forma. Tudo bem, eu tô viajando muito a trabalho, mas assim, quando eu falo muito, é muito, tá? Então, no ano de 2019, de 365 dias, eu devo ter passado 120 dias viajando. Quer dizer, metade do ano praticamente. Isso não é fácil, porque existe uma logística inteira. Eu viajo a trabalho, eu viajo com o meu filho, que ele é atleta. Eu tento unir o trabalho com as corridas dele. Eu tenho uma filha que também precisa de atenção. Eu tenho um trabalho que depende de mim, da minha responsabilidade. Eu tenho um marido, que para mim é a coisa mais importante antes disso tudo, porque sem ele eu não tinha constituído a minha família. E é muito bom porque eu e ele, a gente está na mesma missão em relação ao trabalho. Então a gente é muito parceiro em relação a isso. Mas no ano passado teve coisas que a gente realmente teve que se redobrar. Ele teve que viajar sem eu estar presente com meu filho, eu fiquei com a minha filha. Eu fui várias vezes sozinha e ele ficou. E aí no final do ano aquilo já estava me esgotando de tal forma que eu falei, gente, peraí, eu não estou mais conseguindo, eu estou vivendo de um jeito acelerado. O ano que vem não vai ser assim. Então, se eu marco uma agenda com 5 compromissos, mas acontece um problema e eu não consigo realizar os 5, antes aquilo ia tirar completamente a minha paz do dia. Hoje eu falo assim, bom, eu não consegui hoje. Tudo bem, amanhã eu vou tentar resolver. E se não der amanhã, tudo bem também. Isso não pode tirar a minha paz, isso não pode tirar o meu eixo, sabe? O meu centro. Então, às vezes acontecem coisas que me deixavam muito mal-humoradas. E aí, aquele mau humor contagiava a mim, meus filhos, meu marido, minha família, meu trabalho. E aí, o que as pessoas têm a ver com aquilo? Porque, nossa, não saiu do meu jeito, eu já ficava estressada. Eu aprendi que eu preciso aprender a ser um pouco mais leve, que nem sempre vai dar certo. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo essa semana. Eu fui para São Paulo, vocês sabem, quem não sabe, tenho uma marca de acessórios de cabelo agora, que está indo super bem, graças a Deus. E eu fui para São Paulo, eu tinha 2 eventos para a marca e tinha 2 compromissos do meu trabalho. Além disso, meu filho tinha uma corrida no meio disso tudo. Eu consegui fazer as minhas reuniões, consegui ir para os meus eventos, graças a Deus foi um sucesso. Meu filho foi para a corrida, ganhou em primeiro, maravilhoso. Só que a gente não contava que São Paulo ia chover muito e alagar a cidade. E os meus filhos já não são tão grandes, né? Meu filho tem 3, a Ana Luísa vai fazer 11. Mas em alguns momentos eles têm que viajar sem a minha presença do meu marido. Eles estavam com uma pessoa que trabalha comigo. Só que estava chovendo muito, enfim, eles perderam o voo foi cancelado. No outro dia eles estavam ilhados em São Paulo, não tinham como chegar para o aeroporto. E aquilo já foi falando, meu Deus, e os meninos vão ficar presos aqui em São Paulo, e as minhas reuniões, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para levar eles lá em Guarulhos e voltar. E aí aquilo foi me desestabilizando. Aí eu cheguei, parei, respirei, falei assim, olha, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Então, eu vou levá-los para Brasília, porque eu vou ficar extremamente insegura deles viajarem sozinhos num clima desse, e eu vou voltar para São Paulo no outro dia. E aí as pessoas falavam, Lia, você é louca, como é que você veio
para Brasília na terça e já voltou na quarta. Eu não tinha as minhas responsabilidades? Já não tinha o meu compromisso? Eu não penso em mim, eu não penso no meu conforto, eu não penso em primeiro lugar se eu tô com sono, se eu tô cansada. Eu penso no meu objetivo. Era trazer meus filhos em segurança e eu tinha que terminar os meus compromissos em São Paulo. Então eu cheguei terça e voltei quarta. Para muitos isso já era o fim da vida. Nossa, mas como? Mas eu tento enxergar de outra forma. E esse ano eu coloquei como objetivo isso. Não deu para eles virem no domingo, não deu para eles ficarem aqui em Brasília, não deu para eles viajarem sozinhos. Isso antigamente ia me deixar desestabilizado 2 dias, porque eu ia falar, nossa, o que eu vou fazer? Não, eles ficaram comigo, tiveram que se adaptar à rotina que eu tava lá, ok, voltei para cá, eles já estão na rotina deles aqui, fui embora para São Paulo e voltei, tô sã e salva aqui, tô viva, tá tudo bem. Só que a maioria das mulheres não é assim, a maioria das mulheres se desestabiliza muito fácil. E aí, com essa desestabilização, a gente desestabiliza a nossa família. Isso é o mais importante que eu queria falar para vocês. Eu dei todos esses exemplos simples, talvez você fale, ela tá falando da vida dela, nem quero saber da vida dela. Mas eu tô tentando trazer exemplos para vocês, porque é essa chave que eu queria chegar. Eu não posso, com a minha desestabilização emocional, desestabilizar a minha casa, desestabilizar a minha família e trazer para eles ansiedade, um espírito de tristeza, de mau humor, de rancor. Eu sei que tá muito bom, mas não sai daí que a gente já volta pro segundo bloco. Estamos de volta aqui no Conversa Franca e hoje nesse dia tão especial que é o Dia da Mulher. No primeiro bloco eu falei sobre pontos que a mulher precisa se desenvolver, sobre a questão de aprender, ter um autoconhecimento, nos conhecer, enfim. E depois eu entrei aí nesse lado sobre como a gente não deixar o nosso sentimento falar mais alto. E agora eu quero finalizar esse pensamento para voltar a falar sobre os pontos da mulher. Então, mulher, o que eu quero falar para você nesse segundo bloco é, primeira coisa, se conheça. Saiba quem você é, tenha autoconhecimento. Segunda coisa, não deixe a sua emoção falar mais alto. Use a razão algumas vezes. Nós mulheres somos muito emocionais e a gente precisa aprender a ser um pouco mais racional. Pensar se aquela decisão é a melhor, analisar se eu estou fazendo as coisas da maneira certa, analisar se realmente eu estou usando da melhor maneira. E a terceira coisa para a gente poder finalizar e continuar aqui esse programa é, eu preciso entender se você sabe o que te faz feliz. O que te faz feliz? O que motiva você? O que faz os seus olhos brilharem? Porque no Dia da Mulher, eu quero falar para você, mulher, que nós somos completas em vários aspectos. Nós temos uma questão multitarefa absurda, a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é um dom que Deus deu para nós mulheres. Não deu isso para o homem. E às vezes a gente quer que o homem seja igual a gente, ele não vai ser. Nós sabemos cuidar do nosso marido, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, dos nossos discípulos, enfim, de várias outras questões ao mesmo tempo. Só que às vezes nós perdemos o brilho do nosso olhar. Às vezes nós perdemos a essência de quem nós somos, porque eu cuido sempre dos outros, porque eu coloco tudo em primeiro lugar e eu esqueço quem sou eu. E o que eu falei no começo do propósito tem a ver com a sua essência, mas o propósito é o seu conhecer quem é você. Aqui eu quero saber a sua essência para que isso te faça feliz. A felicidade, ela só é consequência das nossas atitudes. A felicidade, ela só é consequência daquilo que eu estou vivendo. Por que, Elia? Porque a felicidade, gente, ela não é um ato em si. A felicidade, ela é uma sensação, ela é um caminho. Ela é o caminho ela não é o objetivo final. Eu não busco ser feliz, eu preciso viver feliz. E a felicidade vem quando eu me conheço, a felicidade vem com a minha tranquilidade, a felicidade vem quando eu sei me dar uma pausa. E aí hoje no Dia da Mulher eu quero te perguntar, o que você faz para você? Que pausa você se dá? Você consegue se permitir, sabe, simplesmente se desligar um pouco e fazer algo para você? Para agradar você, para você sair de lá melhor, mais feliz? Porque a gente tem que pensar o seguinte, se eu tô feliz, se eu tô bem, se eu vivo a minha essência, se eu vivo a felicidade, se eu tenho um brilho nos meus olhos, todo o resto vai dar certo, porque o meu olhar contamina o ambiente que eu estou. Do mesmo jeito que eu falei que se eu tiver ranzinza, mal-humorada, estressada, eu vou contaminar o ambiente que eu estou, a felicidade, o amor, a gratidão,
ela vai vir e vai contaminar o ambiente que você está. Contaminar, que eu quero dizer, é pro lado bom, tá, gente? Ela vai vir e vai abraçar a sua casa. Então, comece a mudar as suas atitudes. Eu estive em Campo Grande, eu sempre vou para Campo Grande várias vezes, para vários eventos, por várias palestras, e uma delas me marcou muito, porque teve uma moça, eu fiz um Conversa Franca lá em Campo Grande, nunca fiz isso de novo, foi maravilhoso. Quero tentar fazer isso em outras cidades esse ano. E o Conversa Franca desse lugar, desse dia lá em Campo Grande, teve uma jovem senhora que falou o seguinte: Lia, meu marido, ele era a pessoa mais mal-humorada, ele era a pessoa mais incrédula, ele era implicante, ele não gostava das coisas que a gente fazia, ele não via graça nas coisas, mas eu fui orando e fui crendo e fui colocando músicas de alegria, e fui mudando o ambiente da minha casa. Eu chegava e dava bom dia, eu chegava em casa e colocava perfume, eu trazia flores, eu enfeitava a mesa, eu ia trazendo um ambiente diferente para minha casa. Com o passar do tempo, isso foi contagiando ele, contaminando ele ao ponto dele hoje estar outra pessoa. Hoje ele vai à igreja com ela, hoje ele está completamente parte da família, hoje eles viajam, hoje ele tem graça na vida, hoje ele ri, hoje ele sai para o cinema, hoje ele bate papo, coisas que ele não fazia. E aí eu fiquei pensando, quantas mulheres no mundo têm a persistência que essa mulher teve? Quantas mulheres têm a persistência dela de não desistir do seu casamento, de não desistir do seu marido, de não desistir da sua família? Quantas mulheres realmente pensam assim, tá difícil, mas eu vou conseguir porque eu vou manter a minha família unida, porque eu sei que eu vou fazer a diferença. Isso, gente, não foi um trabalho de 1 mês, de 2 meses. Deve ter sido um trabalho de 1 ano, de 2 anos de dedicação, de intenção. Ela estava com uma intenção positiva, ela estava com um sentimento positivo. E ela falou que quando ele não gostava, aquilo não atingia ela, não parecia que ele estava falando assim, ai, que saco. Aí a gente já fica, ai meu Deus, meu marido falou que saco, não quero mais fazer, já paro. Não, ela disse que eu olhava e falava assim, ele não gostou, mas eu não vou desistir, mas eu não vou desistir, mas eu não vou desistir. E eu acredito que nós temos esse papel no mundo. Nós, mulheres, temos um papel de ser o alicerce da nossa casa, o alicerce da nossa família, o alicerce, muitas vezes, do seu trabalho. Às vezes você não é casado, mas o seu trabalho é aquilo que você se dedica muito. E lá é um ambiente onde você sente que você é ali, sabe, o alicerce para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas, para dar direções para as pessoas. Talvez você mora com seus pais, mas sua mãe não tem essa capacidade, esse entendimento. Você é essa pessoa na sua casa, na sua família, com seus tios e primos. Você acaba unindo as pessoas, você acaba sendo, sabe, aquela pessoa que une, que traz paz, que traz sempre união, que traz sempre preocupada com os outros. E isso é a característica da mulher. Então nós mulheres temos muitos dons, mas nós só vamos viver esses dons se você souber quem é o seu propósito, se você souber quem é você, o que te faz feliz, e se você parar de reclamar, parar de, sabe, de olhar sempre com um olhar de vitimização e olhar com um olhar de paz, de alegria, sabe, de gratidão pelas coisas. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria desejar a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher. E hoje eu quero que você faça algo por você, algo que você se sinta bem, algo que você se sinta feliz, algo que você vai falar, Lia, eu fiz por mim. Eu quero que você entre lá no meu Instagram, tá aqui embaixo o meu endereço, @LiaRodovalho-Clerô, ou no meu canal do YouTube, ou no meu site, e você vai mandar uma mensagem para mim dizendo, eu fiz. E olha, funcionou. Eu fiz e tô me sentindo bem. Eu fiz porque mudou a minha maneira de enxergar a minha vida, mudou a minha maneira até de me comportar com meu marido e com os meus filhos. Um grande beijo, um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, para todas nós. Eu espero que você tenha uma semana extraordinária. Até a próxima.